Seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição para você até às 9 da manhã. Vamos falar um pouquinho sobre crise hídrica. Com o avanço da crise após um primeiro semestre com chuvas abaixo da média, cresce a expectativa sobre as previsões climáticas para o período primavera-verão 2021-2022. Como ficará o clima para o restante do ano? Nos perguntamos também, será que teremos chuvas suficientes para amenizar a crise hídrica? Então, para entender melhor essa situação, eu converso agora com o professor Pedro Luiz Cortes, da ECA e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE, da USP. Então, Roxane e ouvintes, no início da primavera, agora nós teremos a volta das chuvas e isso poderá dar a falsa impressão, uma impressão de retorno à normalidade. No entanto, à medida em que a gente vai se aproximando do verão, essas chuvas elas vão ficando irregulares e aumenta a tendência de estiagem, especialmente no sul, também atingindo o estado de São Paulo. Na região central do Brasil, onde estão grandes hidrelétricas como Furnas, Emborcação, Serra da Mesa, Nova Ponte, e as nascentes de grandes rios, de diferentes bacias hidrográficas, as chuvas ficarão dentro da média no início da primavera, mas elas não serão suficientes para recarregar os reservatórios de maneira a reverter a crise. Então, em resumo, a primavera ela pode trazer um certo alento, mas ela estará longe de resolver a situação da crise em que estamos, especialmente porque nós teremos um verão mais seco do que o normal. Entendo, professor. E até quando essa crise hídrica deve se estender? Quais são as previsões? Bom, a crise ela permanece no primeiro semestre do próximo ano. E é importante considerar que, mesmo se as chuvas ocorressem dentro de um padrão de normalidade em toda a bacia do Paraná, isso não seria suficiente para recuperar reservatórios que estão com nível muito baixo. Gostaria de destacar dois pontos. Nos últimos 10 anos, tem se verificado uma redução nas chuvas que ocorrem na região central do Brasil, em decorrência do desmatamento da Amazônia, e a tendência é que essa situação de redução se mantenha. Portanto, o cenário de estiagem permanecerá na parte norte da bacia do Paraná, onde nós temos importantes usinas e também a cabeceira de rios que formam a bacia do Paraná. E um segundo ponto, citando como exemplo, da dificuldade de recuperação de um reservatório, nós temos o que ocorreu com o sistema Cantareira. Ele precisou de 2 períodos de primavera e verão, com as chuvas intensas em 2015 e 2016, para voltar a uma situação que a gente pode chamar assim de normalidade. Mesmo assim, depois da crise, o comportamento daquele sistema não foi ainda o mesmo. Então, esses grandes reservatórios que estão com nível muito baixo, eles levam mais de um ano para ter uma recuperação, mesmo com chuvas dentro da média ou acima da média. Então, esse prognóstico nós não temos para esse próximo período de primavera e verão, razão pela qual nós permanecemos com esse cenário de crise, pelo menos no primeiro semestre do próximo ano. Professor Pedro, e com esse quadro que você nos descreve, como é que fica o abastecimento de água, especificamente na região metropolitana de São Paulo? Acho que é importante esse recado, esse alerta também para o nosso ouvinte. Então, essa situação de que a primavera ela poderá dar essa impressão de uma normalidade, ela também se verifica aqui na região metropolitana de São Paulo. Mas, novamente, com a proximidade do verão, a estiagem volta e vai atingir principalmente o sistema Cantareira e parte do sistema Alto Tietê. O sistema Cantareira, ele é principalmente abastecido pelo mesmo tipo de chuva que abastece os grandes reservatórios de hidrelétricas como Furnas, que estão com nível muito, muito baixo. As frentes frias que vêm da região sul, elas não influenciam tanto no Cantareira, exatamente por conta da barreira da Serra da Cantareira. Então, o sistema Cantareira, como ele usa inclusive a água que vem de Minas, ele sofre muito essa influência das chuvas que vêm da Amazônia. Essas chuvas vêm passando por uma redução. Então, nos últimos 10 anos, por exemplo, o sistema Cantareira ele só teve 1 ano de superávit de chuva em relação à média histórica. Todos os demais tiveram chuva abaixo da média.
E no Alto Tietê, a situação é praticamente a mesma, porque nos últimos 10 anos, só em 2 anos nós tivemos superávit em relação à média histórica. Nos outros 8 anos, choveu abaixo da média. E essa é uma tendência que permanece agora na primavera e verão, ou seja, 2 grandes sistemas de produção de água para a região metropolitana, eles já entram com nível muito baixo, né, nesse período de chuvas. Então, isso faz com que estamos, né, por exemplo, hoje, com um volume de 23% menor de água armazenada na região metropolitana comparado ao ano passado. E se a gente fizer a comparação com o ano que antecedeu a crise hídrica, nós temos 20% menos água, né, do que em 2013. Mesmo considerando que a população está economizando água, mesmo considerando que a Sabesp fez uma interligação maior entre os reservatórios, ou seja, um reservatório ele pode socorrer o outro. Nós temos uma gestão mais racional do sistema Cantareira. O sistema Cantareira conta com uma fonte adicional de água, que é a transposição parcial do Paraíba do Sul. Entrou em operação um novo sistema, que é o São Lourenço. Mesmo assim, nós temos uma situação pior do que aquela verificada em 2013, no mesmo período. E o cenário, né, climático, a projeção climática indica também uma redução de chuvas, razão pela qual, né, com esse volume menor de água armazenada, diante desse prognóstico climático desfavorável, permanece o alerta para uma crise de abastecimento em 2022, infelizmente. Que coisa. Tá aí, portanto, todo cuidado é pouco, né? Muita atenção para o uso racional da água por todos nós, né? Quando vem uma crise, a responsabilidade é de todos. Professor Exatamente. Pedro Luiz Corte, sempre às sextas-feiras aqui com a gente, professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IE. Lembrando que você pode acompanhar as nossas conversas semanais, claro, em nosso portal, jornal.usp.br, e também no canal no YouTube O Ambiente é o Nosso Meio. Vai lá, dá um curtir, um compartilhar e confere todas essas informações. Professor Pedro, muito obrigada. Bom fim de semana. Eu que agradeço. Uma boa semana a todos.